Queria chamar aqui o Caio Fábio, Caio Fábio que esteve lá também do Ladinho. Boa noite, gente querida. Eu trago uma palavra singela, muito singela. Como é que eu trago uma palavra singela dentro de um tema que parte do chão lameado da ganância? Eu trago essa palavra singela porque eu não me encontro em condições de dizer nada que não seja apenas singelo. Qualquer outra coisa que eu diga pode parecer só bravata, só falastrice. E eu quero falar do tamanho do que eu consigo fazer, realizar, do tamanho das coisas em relação às quais eu consigo participar. É por isso que eu leio aqui no profeta Isaías, no capítulo 6, que começa dizendo: no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que falava comigo, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, diante dessa visão: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós estamos acostumados a tragédias, a tal ponto que nós somos um povo que incorporou o cinismo como parte do nosso olhar muito mais profundamente do que a gente consegue imaginar. O ardil do nosso próprio cinismo é tão grande que a gente tem a sensação de que, se, por exemplo, falar a respeito das coisas horríveis que estão acontecendo, nós fazemos uma espécie de sacrifício de bodes e de touros. Nós fazemos transferência do horror para o grito profético e denunciante que eventualmente fazemos, e nos dá aquela sensação de amainamento, de arrefecimento da agonia, porque a gente concorda com as denúncias contra o mal, porque nós participamos de eventos e mobilizações a respeito, porque nós estamos sempre engajados na temática eticamente superior e que precisa ser defendida por todos aqueles que não perderam ainda
mínimo de nervos, de sensibilidade, de compaixão, de misericórdia e de compromisso, no mínimo ideológico, de falar a respeito de coisas tão horrendas. E nós falamos, e eu nasci falando, e vou ficar velho, estou ficando velho, estou fazendo parte de tudo isso desde 18 anos de idade. Em tantos lugares, em tantas milhares de situações, e já vi todos os arroubos proféticos serem manifestados, já vi todas as paixões serem transformadas em poesias denunciantes. E isso é algo que acomete não apenas aqueles que são sensibilizados pela palavra de Deus, pelo espírito profético para denunciarem, mas acabou virando uma cultura jornalística, cultura política, dos mais sensíveis na política, mas que tudo pode ser configurado como uma expressão de maneira catártico-profética. Aquela sensação de que se você grita contra, você fez algo significativo a respeito. É a respeito desse gritar contra e desse algo significativo a respeito, que enquanto se faz, enquanto se grita, quase que nos introduz numa câmara dimensional, onde a gente tem a sensação, como se fosse de um game tridimensional, de que a gente fez, pegou, levantou, reagiu, se expressou, fez acontecer, só porque a gente jogou o game da agonia, da raiva contra a ganância, da vontade do enfrentamento. Mas nesses 46 anos em que eu participo de praticamente tudo, eu vi quase tudo ser apenas game, com protagonistas projetados, com qualificações dos protagonistas apreciabilíssimas, mas o resultado final é que cada um volta para casa com aquela sensação de alívio catártico de ter participado de uma coisa nobre. E é esse falar nobre, com solidariedades humanamente louváveis, no espírito da fé de Jesus, anunciado por nós como compromisso de encarnação do Evangelho, andando na direção da dor e da natureza humana mais esmagada, acachapada, espoliada e desprezada, que paradoxalmente vai nos anestesiando no curso dos anos. E anestesia mesmo. Alguém aqui, quando eu cheguei, eu ouvi, estava citando o profeta Amós. O profeta Amós faz esse convite regular de fazei o bem e detestai o mal. Conhecei a Deus e vivei. E ele vai progredindo, e a penetração dele no espírito da revelação vai nos chamando cada vez mais para não apenas abominarmos o que é mal, mas fazermos radicalmente o que seja bom, encarnarmos e vivermos isso, não como uma fala profética, mas como um fazer profético, que demonstra o significado real da nossa consciência, que se manifesta pela realização de fruto digno de arrependimento nosso. Foi por isso que eu fiz questão de ler o profeta Isaías no capítulo 6. Porque durante todos esses anos,
A conclusão a que eu fui chegando, de maneira muito simples, singela e prática, é que todas as vezes que eu vejo coisas práticas acontecendo em favor realmente dos que têm sido esmagados por todas as formas de ganância, ou de descaso, ou de indiferença, ou dessa cultura de gambiarras incuráveis que fazem parte da própria caminhada e dos traços de caráter das nossas manifestações como povo, e entendam isso como povo em geral, inclusive daqueles que emergem do nosso meio para se tornarem autoridades supostamente eleitas pela nossa vontade democrática. Nada acontece no discurso. Eu me lembro do início da década de 80, quando a ditadura estava acabando, surgindo, os primeiros espaçamentos de oxigenação, de liberdade de expressão mais nítida, mais clara, e como se viveu aquela alegria enorme de pensar que a institucionalização da democracia na nossa Constituição e como regime seria a solução de todas as coisas. Eu chorei imensamente, dezenas e centenas de vezes, na esperança de que aquela simples promulgação constitucional, de uma Constituição tão bonita, tão humana, tão abrangente, tão generosa, tão justa, tão meticulosamente desejosa de que todos os segmentos da sociedade fossem contemplados, e com tantas esperanças meu coração se moveu naquela direção, até que eu fui vendo que a falastrice continuava a ser a marca característica de todas as nossas utopias. As utopias eram belas e mortas e sepultadas pelas falastrices que não levavam-nos a nenhuma ação consequente. E eu fui vendo e olhando e vendo aonde as coisas aconteciam, com quem acontecia, com quem não acontecia. E vi que o que marcava decisivamente a ação consequencial não tinha nada a ver necessariamente com a construção, nem com a ideologia, nem com a arquitetura do discurso, nem com a poesia da sua anunciação, mas ao contrário, tinha a ver com uma percepção básica, que é esta aqui de Isaías: no ano da morte do rei Uzias eu vi Deus. No momento em que Uzias, que era um indivíduo que tinha nas suas características de caráter e de reinado um monte de coisas absolutamente contrárias ao que se imaginaria de um rei, minimamente justo na integralidade do seu olhar de justiça, e Isaías diz que na morte dele ele viu Deus. E eu podia falar o resto da noite sobre a morte de Uzias e a aparição de Deus no cenário de Isaías, mas não é o caso aqui. A seguir, ele descreve o cenário e diz que tudo isso tinha a ver com a lembrança de quem era aquele a quem ele via. Porque é algo absolutamente fácil da gente esquecer, que esse em relação ao qual a gente diz que é e que existe, é santo, santo e santo. O que para a maioria de nós é alguma coisa que faz parte apenas de uma saudação litúrgica, mas não mexe mais com as vísceras, já não nos comove o ser, já não produz em nós o que produziu em Isaías. Isaías não achou que aquilo chegara a ele como um privilégio de revelação especial e exclusiva. Ao contrário, ele acha que aquilo chega como um juízo a ele.
Não está em questão o que Uzias foi, fez e viveu. O que está sobretudo em questão para Isaías é quem ele era diante desse a quem ele via como santo, santo e santo. E aí ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem impuro, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o santo. E aí ele é purificado, e ouve uma voz que pergunta: quem enviaremos e quem há de ir por nós? E ele então levanta-se e diz: o homem que disse ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o santo, creu na graça que o santificara, creu na palavra que dissera: removido foram os teus pecados. E agora, quando ouve essa voz de sentido, de indicação, de projeto de vida para sempre, a quem enviaremos? Quem há de ir por Deus? Quem há de ir com Deus? Quem há de ir em nome do Senhor? Isaías, diferentemente do choque da revelação que o esmagou, agora creu na graça que o perdoou e se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, isso começa quando eu tenho a visão de quem é Deus e do caráter dele. Isso continua quando eu me enxergo em relação a quem é Deus, e me enxergo como um pecador impuro, de lábios impuros, não apenas para pronunciar palavras em nome de Deus, mas até para fazer discursos em nome do homem. Eu sou um homem de lábios impuros. É preciso que eu reconheça a minha incoerência, que todos nós aqui enxerguemos a nossa incoerência. Parece até que nós somos um grupo de santificados diferentes de todos os outros seres humanos que vão andando na calçada ou dentro de seus transportes. Mas não somos. Eu, pelo menos, não sou. Eu sou um brasileiro que conheceu Jesus há 46 anos atrás e começou a pregar o Evangelho em ato contínuo, mas que tem os lábios impuros, incoerência na minha vida, e os meus olhos têm visto todos esses anos, e eu sei quem eu sou em relação a Ele, a quem eu vejo, e sei que eu sou como o povo no meio do qual eu vivo. É um povo que deixa prédios, como aqui em São Paulo, ficarem lotados de gente, com divisórias de papelão, deixa que pessoas vendam aluguéis no meio dessa favela vertical de papel, para que no dia de um incêndio bárbaro e horroroso se busque culpar o indivíduo que fazia as divisórias e vendia para os mais pobres, enquanto os que se assentam nos tronos de poderes continuam a caminhar ilesos, e nós, na nossa indiferença, já nos esquecemos do incêndio bárbaro. Somos parte desse povo que atravessa esses viadutos que podem cair, e caem não porque foram mal construídos, mas caem porque nós não somos um país de nenhuma manutenção.
Nós construímos para abandonar, construímos para esquecer. Uma vez feito, parece que durará eternamente. Nós somos o país que passou a vida inteira. Eu nasci ouvindo os ecos dos desvios das águas do Rio São Francisco na direção do Nordeste, para acabar com a seca. Daqui a pouco eu morro, e obras são feitas e paradas, não concluídas, e a sede continua, e a miséria graça. E eu estou deixando como legado para os meus filhos e netos a história que eu ouvi desde menino, que nunca se consuma. A história inteira dos nossos investimentos, governo após governo, são estruturas para serem inauguradas em campanhas e abandonadas por governos sucessivamente. Dinheiro nosso e do povo, projetos para o povo que não ganham nenhuma concreção real jamais. E para não se falar de milhares de situações como essa, que apenas caracterizam a nossa atitude como povo. Não adianta a gente transferir isso para o Estado, para o atual regime. Isso tem a ver com a gente. Não é com um regime específico ou com outro, porque em todos os experimentos que nós temos feito como país, essa foi uma marca característica em todos eles. Eu sou parte disso. Você é parte disso. E se os nossos olhos têm visto alguma coisa diferente, espiritualmente falando, o que nos sobra e o que nos resta é dizermos apenas: ai de mim. Porque diante de tudo que eu vejo em Deus e vejo na vida, eu continuo a ser e sou esse homem que carrega uma indignidade intrínseca, até para declarar as coisas que ele haveria de declarar depois, quando diz no capítulo 8, ele inicia aqueles ais, ai, ai, continua no 10, ai, 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 denunciando. Mas eu só tenho a chance de fazer isso se o ai primeiro for meu. Ai de mim. Ai de mim. Porque eu sou parte de um povo. As autoridades que a gente tem foram eleitas pelo povo que está andando aí. Não adianta a gente se reunir aqui e apenas dizer: mas eu não fiz isso. A gente fez em outras ocasiões. Eventualmente ainda vamos fazer outra vez em outras circunstâncias. A gente olha muito mais o que a gente deseja olhar do que temos a capacidade de nos enxergar na presença do Santo, que é o que muda o olhar de tudo. Primeiro, me faz entrar em estado de identificação com esse povo para o qual eu serei enviado como profeta, mas em relação ao qual eu digo também: ai de mim, porque sou como eles. Eu habito no meio de um povo do qual eu não sou mais diferente, tão mais diferente. Não sou. Aí a gente chega a Mariana, Vale do Rio Doce, essa joia brasileira, como disse o presidente da Vale semana passada. E a gente assiste o maior crime ambiental da história do país, e hoje ele piorou. Chegou, as evidências indicam que ele chegou no atol das Mocas, a poluição do Rio Doce. Está atingindo o maior santuário ecológico brasileiro, em pleno oceano. Constatação hoje de uma universidade brasileira que apresentou os resíduos nos corais, os resíduos de Mariana, do Rio Doce, da Vale, da catástrofe de 3 anos atrás. 3 anos atrás. E nós esquecemos com certa rapidez. Fomos atropelados pela campanha presidencial, que já tinha começado em 2017.
nas raivosidades, nos choques, nas polarizações, nos ódios manifestos que nos fizeram esquecer a tragédia do meio ambiente e de dizimação de vidas humanas com uma rapidez extraordinária. No ano passado ninguém pensava em Mariana. Todos os nossos pensamentos estavam concentrados numa outra direção. Enquanto isso, relatórios e relatórios diziam que todo aquele trabalho de mineração, de barragens a montantes, já tinham sido abandonadas no mundo inteiro e que era uma questão de tempo, elas iriam se derramar, iriam vomitar os seus rejeitos sobre as comunidades construídas à sua volta e que viviam inclusive do recurso e vivem do recurso econômico que aquela atividade mineradora produz e gera. Todos nós vimos, por exemplo, um deputado dizer no Congresso que aquilo que tinha acontecido em Mariana iria acontecer outra vez, e ele ainda mencionou o nome de Brumadinho na profecia que fez, falando numa comissão do Congresso. Terminou citando Brumadinho, alguns meses antes disso acontecer. Mas nós estávamos de novo e outra vez anestesiados. Aí veio aquele vômito do Hades. São cenas tenebrosas. Tem assim a equivalência de prédios do World Trade Center caindo. Aquele vômito agônico, aquelas cenas que vieram depois ao ar, a tragédia do apequenamento humano, com aqueles turbilhões de rejeitos vindo, as centenas de pessoas sepultadas já num refeitório construído abaixo do derrame, numa insanidade inconcebível, aceita, autorizada, com habites, com tudo. Enquanto isso, os relatórios sendo dados, avisos, perigo, risco, destruição à vista, façam alguma coisa, tem que parar isso aqui. E a Vale obriga auditores a assinarem, fazem gambiarras dizendo é só por agora, a gente conserta depois. Como só ia acontecer nesse país, a gente vai dando jeitos devagar. E depois que os nossos jeitos acumulados se derramam como um vômito do inferno sobre pessoas, aí o nosso senso de justiça se levanta e clama contra os que deixaram fazer e fizeram, pelo seu descaso, pela sua ganância, pela desimportância que dão ao valor e ao significado daquelas pessoas. Porque o apelo do conselho diretor, olhando exclusivamente para as oscilações da bolsa, é o que define o valor e o significado da vida daqueles que são os trabalhadores imediatos da formação e do fomento dessa riqueza. E na hora que estoura, a gente grita, a gente chora, a gente geme, a gente se angustia, a gente faz e a gente faz e logo depois a gente esquece. Eu tomei uma decisão pessoal, na limitação da minha existência, com o pouco âmbito do meu alcance, mas aonde eu puder alcançar, eu vou manifestar o compromisso de me relacionar com Brumadinho de maneira contínua. Mesmo. Estou voltando lá. Eu estive lá uns 20 dias atrás. Eu vi que não há lugar para voluntários que cheguem lá para ajudar bombeiros. É um trabalho especializadíssimo. Não adianta que fôssemos 2.000 de nós para lá, 500 iriam morrer na lama tentando ajudar.
O que Brumadinho realmente precisa é de amor, abraço, carinho, oração, consolação, silêncio, presença, ouvir histórias, abraçar gementes, angustiados de uma dor indizível, assistir crises histéricas de jovens esposas vendo os corpos mutilados dos maridos tão desfigurados que não podem ser sepultados senão em caixões lacrados com a fotografia de como a pessoa era colada em cima. O desespero dos pais, das mães, das esposas, dos maridos, dos filhos. E o desespero daqueles que apenas têm pessoas conhecidas que desapareceram e não figuram nem na lista dos mortos, nem na lista dos desaparecidos, que é um grupo expressivo, anunciado lá pela boca de cada morador com o qual você conversa. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que botar pressão em todos os níveis. Essa é uma voz que não pode cessar. Mas isso demanda algumas coisas de nós. A primeira é que nós nos incluamos. Nos incluamos não necessariamente da ganância, porque nenhum de nós aqui tem perfil de ganancioso, ganhando alguma coisa com qualquer que seja ela. Mas nós somos pessoas que desviam o foco com uma rapidez enorme. Nós somos facilmente esquecediços. Somos distraíveis, temos pouca raiz nos nossos compromissos e uma capacidade enorme de transferir responsabilidades para o estado abstrato e material ou para o governo. Esse aqui é um governo fácil da gente transferir coisas para ele. É uma tentação não jogar logo tudo na conta desse governo. Mas nós temos que vencer essa tentação. Deixa o governo carregar seu próprio mal, ou pela misericórdia de Deus fazer o que seja algum bem, pelo qual eu oro, que apesar de vir de coisas tão esquisitas e de um conjunto humano tão torpe, mas que a misericórdia de Deus faça esse indivíduo fazer coisas que ele não queria. A minha oração quando ele ganhou foi: Senhor, ajuda-o a não fazer tudo que ele prometeu que faria, e a fazer sem querer tudo aquilo que ele disse que não realizaria. Por favor, agora só nos resta a tua soberania, e dá-nos resistência para aguentar esses 4 anos, e enquanto isso, concede-nos a alegria daquele anarquismo do reino de Deus que diz: com governo ou sem governo, sobre mim reina o Senhor. Ao mesmo tempo, sem transferências, porque quem diz eu sou um homem de lábios impuros não está fazendo transferência para ninguém. Está assumindo sua responsabilidade até onde sua mão vai, até onde ele toca, até onde ele alcança, até onde ele influencia. Então hoje é sabido e é óbvio que Brumadinho é consequência imediata de uma ganância promulgada nas bolsas de valores, e todos nós sabemos o montante da ganância. E vai ficar cada vez mais claro. Mas isso não basta. Cada um de nós tem que dizer: ai de mim. E à luz dessa autoimprecação, desse dizer ai de mim, porque eu sou assim, sou como o meu povo, sou como Uzias, sou como o ambiente. Há muitos anos atrás, há uns 40 anos, eu li um artigo do Frei Leonardo Boff,
creio que no Jornal do Brasil, onde ele dizia que nenhum de nós é muito mais santo do que a geração na qual vive. E eu concordei absolutamente com o que ele disse, e concordo o resto da minha vida, pela observação bíblica e pela observação no horizonte humano. Eu sei que nenhum de nós é muito mais santo do que a geração na qual vive. Por isso, para cada um de nós cabe um ai de nós, porque eu sou assim também. É só quando essa consciência nos esmaga, e com ela vem também a certeza de que apesar de nós, apesar de Uzias que morreu, apesar do trono vazio, apesar de quem vem a ser o sucessor, apesar do povo que corrobora todo tipo de malignidades na sua pressa, na sua urgência, ou na sua ignorância, ou na sua fome, ou no seu desespero, ou na sua avidez para sair daquilo que de imediato angustia, às vezes recorre e frequentemente o faz àquilo que não traz libertação, mas só aumenta a longevidade da maldade na qual vivemos. Apesar de saber isso tudo, é em mim que as coisas começam, e se não começarem em mim, sinceramente, não vai começar relevantemente em nenhum lugar. Não vai valer a pena a gente se reunir se nós não sairmos dizendo ai de mim. E a graça de Deus nos visitará dizendo também o teu pecado, a tua omissão, a tua semelhança do povo para quem tu profetizas está perdoada. Tua boca está limpa, teu coração também. E nos resta crer e não nos acovardarmos, nem nos intimidarmos, nem retroagirmos, mas ao contrário, em ouvindo essa revocação, esse chamado, nós nos apresentemos. Eu já me apresentei centenas de vezes para o mesmo chamado no curso da minha vida, e ainda vou me apresentar muitas outras vezes até que o Senhor me leve. A quem enviaremos? Eu estava lá no meu quarto, vendo aquela lama, coração angustiado, andando para lá e para cá, um desespero indignado, raivoso, tomado por aquela ira espiritual, quando um amigo me ligou lá de dentro de Brumadinho, dizendo: eu estou aqui, e esse negócio está um inferno, me ajuda, faz alguma coisa. Aí eu falei: o que eu posso fazer? Mobilizar voluntários? Aí ele falou: não manda nenhum voluntário para cá, porque voluntários práticos, querendo ser salvadores físicos, não vão ajudar. Vem! Aí eu entendi. Quando ele disse vem, eu falei: ele olha para mim e sabe que eu não estou conseguindo arrancar um pedaço de toco da lama, senão eu tenho uma angina do coração e posso cair morto. Agora, ir para lá, subir e descer aquelas ruas e pregar nas casas e abraçar pessoas e orar com elas e consolá-las, aí eu sei que eu passei a vida sendo qualificado dia e noite para fazer isso. Eu vou. Avisei para ele, chamei pessoas, dezenas vieram, centenas. E quando a gente chegou lá, a praça já estava se enchendo. E para onde a gente ia era aquele comboio que entrava nas casas, que falava com todo mundo. E nós vimos aquele estado de frisamento, um estado de morte no olhar. O que você via era aquela atitude de gente que se zumbificou, andando em perplexidade, e a qualquer olhar de carinho
O que correspondia de modo imediato era alguém que nunca tinha te visto jogar o peito já o rosto no teu peito e chorar copiosamente como se você fosse o pai ou a mãe dele. Quer fazer alguma coisa? Ainda dá tempo. Pega um ônibus para Brumadinho, desce lá, anda à toa. Você nunca andará com tanto significado do que se você andar à toa por Brumadinho. Você não vai dar um passo sem ninguém. E eu devo voltar lá no dia 9, esses dias 8 e 9 de março, para ver o rescaldo psicológico, espiritual do que ficou ali. A adrenalina já vai ter diminuído e as angústias e os lutos estarão infinitamente mais aflorados. A quem enviarei quem há de ir por nós, a Brumadinho ou a qualquer outra coisa, senão aqueles que, vendo o Senhor, veem a realidade, na realidade primeiro enxergam a si mesmos e acolhem e aceitam que qualquer missão nossa neste mundo é fruto da graça, porque os teus pecados estão perdoados, porque a tua indiferença está perdoada, porque a tua impermeabilização foi perdoada e o teu coração está entrando num processo de arrependimento, de ressensibilização, de reumanização, de percepção de que eu não sou melhor do que este povo. Eu pela graça vi o santo, e o olhar do santo me esmaga, e nesse esmagamento eu sou levantado pela graça e autorizado aí sim a gritar: ai, ai, ai dos que promulgam leis injustas, ai de ti, vale da lama da morte, ai de ti, governante indiferente, mas sabendo que o nosso silêncio nos coloca numa posição idêntica à deles, que tendo poder não fazem. Nosso poder é da inconformação, nosso poder é de um anarquismo que tome nas mãos a responsabilidade de realizar aquilo que só pelas minhas mãos eu posso realizar, de modo que o que me dá autoridade para gritar para as autoridades é o fato de que a minha mão toca concretamente no âmbito do meu alcance, naquilo que eu denuncio num escopo maior. Do contrário, eu vim aqui, falei, você esteve aqui, ouviu. A Vale não está sabendo do nosso encontro, ninguém, exceto pelas lives que estão sendo feitas, e a gente sai daqui e esquece de tudo, mas sai com uma sensação agradável de que a gente fez sacrifícios de bodes e de touros, imolou a nossa culpa. Foi uma catarse rápida, mas nós somos parte desse grupo que não é como este povo, porque a gente se reúne debaixo de um vão e grita contra a ganância, especialmente nós que somos duros. É fácil gritar contra a ganância quando você vai ter que pedir uma graninha para voltar para casa, para pegar o metrô e o ônibus. Isso tem que chegar aos ouvidos daqueles para quem a ganância é um enorme problema. Porque para aqueles que não têm como se instrumentalizar a ponto de que a ganância lhe seja acessível, como desejo realizável, corre apenas o risco de se amargurarem contra esses que assim são, mas não fazerem absolutamente nada no escopo daquilo que alcançam. Só vai acontecer com a gente, e eu concluo aqui, se a gente disser ai de mim, de verdade e para valer, com sinceridade olhar para o lado e dizer: meu Deus, eu sou um minion das minhas acomodações, eu habito num povo de minions, no meio de minions, os meus olhos viram um santo, mas eu não sou diferente, nem de um grupo, nem de outro, nem de um polo, nem de outro.
não precisa estar nos polos. O grande estado é esse de anestesia indiferente e de amnésia que nos aguarda dentro de mais um mês ou dois. Nós somos filhos de esquecimentos programados no nosso inconsciente, viciado a existir numa sociedade que nos injeta cinismo todos os dias e que, se a gente não olhar para o santo, a gente se empedra no processo. Ainda que nós venhamos de vez em quando participar de um evento de ressensibilização imediata. Senhor Jesus, eu não tenho nada mais a dizer, eu não tenho nenhum programa de governo na mão, nenhum poder em nenhum lugar, mas eu ainda posso me levantar e ir. Ainda posso abrir a boca e falar. Não adianta eu gritar na rua contra os dirigentes da Vale, mas me adianta conversar com aqueles que têm o poder no Congresso de fazerem alguma coisa que os chame à responsabilidade. Eu, no entanto, não tenho nem esse poder todo. Eu tenho o poder pessoal de determinar ainda ir para onde eu quero, antes que chegue um dia em que eu quererei ir, não poderei, desejarei fazer e não conseguirei, gemerei quieto e o meu gemido será uma oração, sem a consecução dos atos daquele que, ainda tendo vigor, se levanta e anda em nome de Jesus. Que a resposta contra a ganância seja a nossa atitude de nos levantarmos e dizermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o que eu te peço por mim e por esses amigos e irmãos queridos que aqui estão. Amém. Eu peço de todo o meu coração que essa palavra nos marque a ferro e fogo, como foi com Isaías. Toca a minha boca, toca os nossos lábios, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos e dá-nos a resposta daqueles que não sentam nos assentos do cinismo porque fizeram algum ato em solidariedade distante, para depois voltarmos para os nossos leitos e cairmos nos sonos do esquecimento. Salva-nos desses ciclos de amortecimento, de zumbificação. Salva-nos dessa catatonia, Senhor. É o que eu te imploro por mim e por todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. É um prazer estar aqui com vocês. Pare, Senhor.